Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Matheus Araújo e nesta oportunidade farei uma revisão o máximo aprofundada possível sobre os assuntos progressões aritmética e geométrica. É muito interessante percebermos que durante essa jornada, os professores de vocês, o professor José Wellington, a professora Gil e o professor Rogécio, fizeram em conjunto a abordagem de todos esses assuntos. E nesta oportunidade, eu tentarei relembrar vocês os principais pontos e, sobretudo, as habilidades, as técnicas e os elementos que fazem parte também da nossa vida e que esses assuntos nos ajudam a identificar. Primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: o nosso cérebro, a nossa mente humana, ela é projetada para perceber e identificar padrões. Portanto, a partir do estudo de progressões, isto é, uma continuidade sequencial de algum elemento que tem um padrão, a gente está exercitando nada mais e nada menos que a nossa habilidade mental, a nossa habilidade intelectual. Beleza? Agora vamos para a brincadeira, que a festa aqui vai ser boa. Primeiro ponto, a gente tem a definição de progressão aritmética, um assunto maravilhoso. Essa definição diz o seguinte: uma sequência de valores que apresenta sempre a mesma diferença. Aí você vai me dizer, Matheus, eu não fui apresentada essa definição. Resumindo essas palavras maravilhosas, é só você perceber que na sequência ou na progressão sempre vai aumentar ou diminuir um determinado valor. Vai, Matheus, me explica aí, me convença. No exemplo de número 1, meu querido, minha querida, olha o que a gente tem. Uma sequência que tem um monte de número repetido. 7, 7, 7, 7. Próximo número, rapaz, isso é demais. 7 também, muito bem. O que é que você percebe? Que sempre está aumentando 0. Ou ainda, você é muito perspicaz, Matheus, não pode só aumentar 0, mas também pode diminuir 0 também, já que o 0 é elemento neutro. Então, ó, sempre está esse padrão maravilhoso. Quando essa sequência é dessa maneira, a gente diz que é uma sequência constante. Tem outros nomes, mas são sinônimos. Sequência constante, essa beleza aqui. Item B. Ah, Matheus, muito fácil. Bati o olho e já percebi. Do 3 para o 6 aumentou 3. Do 6 para o 9 também aumentou 3. Ora, aumentou 3 e assim por diante. Quem seria o número próximo de 12? Isso, ele seria o 15, perfeito. Como essa sequência aumenta... Matheus, já ouvi isso. Meus professores explicaram muito bem, ó. É uma sequência crescente. Faz muito bom. Olha o item C. Matheus, já matei. 7 para o 5, ora, diminui 2. É como se eu tivesse R$7, eu gastei 2 e agora eu fiquei com 5. E olha só, na próxima também acontece isso. E na próxima também, agora deixa eu ver se você manja dos Paranauê. Quem seria o próximo número depois do 1? Matheus, seria pegar 1 e subtrair 2. Só que eu tenho dificuldade desse negócio. Então pensa assim, pensa no dinheiro e na dívida. Você tem R$1 e está devendo 2. Ora, Matheus, vou ficar devendo R$1. E tá lá. Esse seria o próximo número da sequência. Matheus, constante, crescente, essa aqui é decrescente, está diminuindo. Perfeito. Vou passar aqui de folha. Beleza. Matheus, esse negócio de termo geral, meus professores também explicaram muito bem. Tão recentemente, o professor Rogécio, por exemplo, me explicou essas ideias principais e mostrou um monte de exemplo bacana. Perfeito. Agora vamos entender um pouquinho e revisar para a gente relembrar essas ideias. A gente tem uma sequência que tem um padrão. 1, 2, 3, 4, 5, os números naturais maravilhosos. Está aumentando sempre de 1 em 1. Vamos quebrar esse negócio. Matheus, como assim quebrar? Quando a gente quebra alguma coisa, geralmente a gente enxerga a fundo a estrutura daquele elemento. E essa é uma das habilidades fundamentais dentro da matemática. O 1 é o meu primeiro termo. Olha que bacana. Meu segundo termo é o primeiro termo, mas a razão. É ou não é? Matheus, entendi. O segundo termo
é esse com 2 vezes a razão. Perfeito. Ah, Matheus, e o terceiro é o primeiro termo mais 3 vezes a razão. E isso continua. Olha esse padrão maravilhoso. O primeiro termo é 1, o segundo termo é o primeiro termo mais a razão, o terceiro termo é o primeiro mais 2 vezes a nossa razão maravilhosa, o quarto termo é o primeiro termo mais 3 vezes a nossa razão. Perceba que, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, a gente já observa um padrãozinho. Quando é o terceiro termo, esse carinha aqui, ó, é 2. Quando é o quarto termo, esse carinha é 3. Por isso, esse monte de letra aqui que não se assusta está dizendo a mesma coisa. Primeiro termo a gente chama de A1. O segundo termo é o A1 mais a razão. Então, é A1 mais R, nossa razão. O terceiro termo a gente viu que é tu pegar 1 e somar a razão 2 vezes. E foi o que aconteceu. A1 mais 2 vezes a razão. E esse padrão maravilhoso se perpetua. E a gente pode escrever genericamente. Matheus, por que genericamente? Na matemática, a gente sempre pega um caso particular, observa, e a partir da observação concreta disso, a gente generaliza no caso positivo, que de fato é. O AN é o nosso... Qualquer termo que você pensar, pode ser o 10º termo, 100º termo e assim por diante, é sempre o primeiro termo. N menos 1, porque aqui é o terceiro termo e aqui tem 2. Pego a posição do termo, diminuo 1. Pego a posição do termo, diminuo 1. Multiplicado pela razão. E olha que lindo, o professor de vocês também explicou muito bem. Os professores e a professora Gil, um forte abraço também para você. Isso aqui caracteriza uma função afim. O que é uma função afim? É uma função que se comporta como uma linha reta, maravilhosamente. A gente vai ver isso nas nossas conclusões. Para a gente não perder o costume, a gente vai fazer uns exercícios maravilhosos para a gente exercitar. Afinal, um dos caminhos para a gente ficar bom em alguma coisa é treinar aquele elemento, aquilo que a gente está querendo projetar. Então vamos lá. Pronto. Seja PA 5, 4, 3, 2 e assim por diante, qual é seu 21º termo? Matheus, pela fórmula, basta a gente descobrir os elementos. Ou ainda, se você quer usar lógica, perceba o seguinte, que o que eu quero nada mais é que eu pegar o meu primeiro termo, como esse padrão continua, então eu quero o 20º, ou seja, 20 vezes a nossa razão, porque sempre é a razão menos 1. Bora, Matheus, traduz para mim. Então vamos lá. Eu quero o A21, que é a posição do meu 21º termo. Meu primeiro termo maravilhoso é esse, já que ele é a nossa origem, mais N menos 1, ora, Matheus, o N é 21. Então, é 21 menos 1, multiplica pela razão. E você é muito inteligente, olha só. 5 para chegar em 4. Ora, Matheus, foi subtrair aqui 1. E aqui também, subtrair 1. Ou, se você preferir, você pode escrever essa coisinha aqui também. R é o primeiro, é o da frente menos o de trás. 4 menos 5, que também você vai ter a mesma conclusão maravilhosa. Razão menos 1. Brincando aqui, 5 se repete, mais parênteses primeiro, 20 vezes o menos 1. Ô, Matheus, muito tranquilo. Repito, 5, jogo de sinal mais com menos é menos. Imagina isso como se fosse uma dívida. Você está devendo R$1 e essa dívida aumenta 20 vezes. Obviamente, você vai continuar devendo R$20. E a conclusão é que esse termo, 21º, é o menos 15. Olha que lindo. Ah, Matheus, e se eu fizesse manual, teria problema? Problema nenhum. A questão aqui é o seguinte. A fórmula nos proporciona uma agilidade e velocidade maior nessa conclusão. Matheus, tem mais exercício? Eu fiquei empolgado. Tem sim. Segura aí que a gente vai ver mais. Pronto. Ô, Matheus, vê esse exemplo 3, PUC RJ, já fiquei com medo. Fica tranquilo, questão maravilhosa também, muito tranquila. Vamos começar do exemplo 2, vamos pedacinho por pedacinho. Seja a PA dada por 3, 7, 11, 15 e assim por diante. Quem seria o 37º termo desta progressão?
A gente sabe que se a gente fizesse esse manual, a gente iria conseguir, só que ia demorar muito. E a gente precisa, na nossa vida atualmente, agilidade, velocidade, porque o tempo vale ouro. Então a gente vai ter que usar nossa fórmula maravilhosa. O que ela diz? É o primeiro termo mais n-1 multiplicado pela razão. Lembrando da nossa dedução lá maravilhosa, a gente percebe que sempre que a gente está no segundo termo, a gente soma a razão uma vez. No terceiro termo, soma a razão duas vezes. Então é sempre n-1 vezes. Então é só identificar os elementos maravilhosos. Queremos o A37. Tá lá. O A1, Mateus, muito simples. É o primeiro termo que é 3. Mais o N é 37, já que é a posição do termo, subtrai uma unidade. Mateus, e a razão é a coisa mais moleza do mundo. Do 3 para o 7, aumentou 4. Do 3 para o 11, aumentou 4 também. Então, só posso dizer que a razão é o número 4 maravilhoso. Igual. Ó, Mateus, repete o 3, faz o parêntese aí, isso, e multiplica por 4. Lembrando, cuidado, nada de somar isso aqui primeiro, porque na matemática, convencionalmente, a gente faz essa multiplicação linda aqui. 36 vezes 4. Meu querido, 36 mais 36, tu concorda comigo que é 72? Rapaz, concordo, Mateus. 72 mais 72, rapaz, 144. O que isso quer dizer, Mateus? É porque eu te fiz enxergar a solução sem multiplicar, apenas somando os pedacinhos. Ah, Mateus, gostei. Nossa conclusão, 147, maravilhoso. Quem ainda desconfia da minha lógica, pode fazer na mão, não tem problema. 4 vezes 6 dá 24. 4 a 2. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. 144. Bonitão. Esse Mateus, vou te contar aí. Como é que faz isso aí? Leia a questão com calma e você vai ver coisas maravilhosas. Porque a questão é isso, ela te dá as informações e com esses dados você segue seu caminho até chegar na resolução correta. Se a sequência, esse A, meu querido, é tipo como se fosse uma caixa. É uma caixa que eu quero descobrir o que tem dentro. 5. O B é outra caixa que eu também estou querendo descobrir o que é. E o 9 é uma PA. Quanto vale a soma A mais B? Mateus, não consigo ter nenhuma ideia, já que eu não consigo saber a razão. Teria algumas maneiras de você fazer. A primeira, você precisaria de uma fórmula que a gente chama de termo central. E a outra forma, você vai se basear um pouquinho na lógica. Esse para esse, eu não sei, já que... Então, posso dizer o seguinte, que a minha razão, 5 menos A. Faz sentido? É, Matheus, mas isso é a definição. A razão nada mais é que o termo da frente menos digitais. Beleza? Matheus, e aí? Ah, Matheus, B menos A também dá razão. B menos 5 no caso. Então a gente fica com algo interessante, Matheus, olha só. Eu tô vendo que aqui tem R e aqui tem R. Aqui tem um valor e aqui tem um valor, já que isso aqui é uma caixinha que tem um valor dentro. Então eu posso fazer assim, olha só que lindo. Tá vendo esse R aqui, ó? Eu vou fazer uma substituição, um jutsu do Naruto. No lugar desse R, eu vou substituir por esse carinha aqui, ó. Afinal, são iguais. Então, ó, B menos 5 é igual a 5 menos A. Ah, Matheus, entendi. A partir da razão, como isso aqui é igual a isso, trocamos o R por esse carinha, que fica essa coisa linda. E como eu quero A mais B, eu vou trazer o A para pertinho do B. Perfeito. O A negativo vem para cá positivo. Chama 5. Continua, já que ele está do outro lado. Menos 5 para o outro lado. Perfeito. Mateus, teve uma coisa que eu lembrei lá das aulas de matemática, que se eu estou somando B mais A, é a mesma coisa que eu somar A mais B. Mateus, e por que tu garante isso? Como é uma progressão aritmética, então tanto A quanto B são positivos. Então essa brincadeira maravilhosamente dá certo.
igual. Mateus, 5 mais 5, 10. E acabou. Ele queria o A mais B. Demos a ele, que é o 10. A título de curiosidade, a gente poderia pensar algumas relaçõezinhas que seriam interessantes. Por exemplo, 5 mais alguma coisa que fica pertinho desse. Você poderia dizer 1, vamos supor. 5 mais 1, 6. 6 mais 1 não dá 9. Podemos tentar o 2. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 2, 9. Então, a gente conclui que o B é 7. E a nossa razão é 2. Então, o A seria 3, por exemplo. O A seria 3 e o B seria 7. A título de curiosidade. Mateus, tem mais exemplos para nós? Tem sim, meu querido, minha querida. Segura aí que eu vou te mostrar. Mateus, esses exercícios eu posso tentar fazer sozinho e depois eu despauso o vídeo? Pode sim, ó. Você tá à vontade aí para pausar o vídeo quando quiser. Mas é que a gente tá fazendo também junto para você pegar essas ideias. Porque é tipo como se fosse uma autoescola. A gente tá pertinho, dando algumas orientações e tudo mais. Mas sobretudo a gente quer seu êxito para você aprender a dirigir. No caso aqui, aprender esse assunto maravilhoso. Exemplo 4, também muito interessante, diz o seguinte. Uma PA dada por menos 5, x, 5, x e y tem razão R igual a 5. Qual é o resultado de x mais y menos e? Mateus, ele disse que a razão é 5. Então ele está me dizendo o seguinte, que do menos 5 para o x eu somei 5. Então meu x, você vai concordar comigo, que é eu pegar menos 5 e somar com a razão. Ó, Mateus, faz sentido, é verdade. Tá devendo 5 reais, paga 5, perfeito, quitou a dívida. Tá limpinho, 0. Ah, Mateus, entendi. Então isso aqui é 0, vou até colocar em cima. Menos 5, 0, 5. Ó, Mateus, o y é 10 e o z é 15. Olha que maravilhoso, nossa conclusão. X mais y menos z. No lugar dessas letras maravilhosas, você vai colocar o número. Lembrando, as letras são como se fossem caixinhas. A gente brinca com elas até abrir elas e o que tem dentro. X é 0, mais o y é 10 e o z é 15. O 0 é o elemento neutro, não vai alterar na nossa conta. 10 menos 15. Está devendo 15 reais e paga 10. Mateus continua devendo 5 reais. E com isso, acabamos. Resposta final, menos 5. Mateus, vi esse negócio de Enem, já tô suando aqui, já tô vendo o calorão lá de Sobral. Calma, fica tranquilo, que a gente tá aqui também justamente para te preparar para essas coisas. Não somente para isso. Entendamos a matemática como o seguinte: ela é nos capaz de levar a lugares longe através dos vestibulares e tudo mais, mas sobretudo ela nos ajuda a nossa própria parte de autoconhecimento. Isso é maravilhoso. Enem 2010. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. Ela fez mais ou menos o seguinte. Ela pegou lá os canudos e foi formando essas figuras lá, que a gente vai ver que são quadrados. Foi tipo assim. Ela colocou assim os palitinhos, aí depois colocou mais 2, assim, ó. Eu vou ter que botar em cima. Pronto. Aí a gente viu que forma um quadrado. Aí ela fez com os outros. E você percebe que tem uma quantidade. Por exemplo, vamos fazer um quadrado assim. Eu precisei de 1, 2, 3, 4 bichinhos. Mas se eu quisesse fazer mais outro, eu poderia fazer algo interessante, olha só. Para fazer mais outro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Você repara que só precisa de mais 1, 2, se precisa só de mais 3. Porque esse lado aqui, ó, já ajuda para a construção do outro. Eu quero ver o desenho, Matheus. Essa ficou um pouquinho confusa ainda. Pode ficar tranquilo que você verá o desenho. Vamos continuar aqui a leitura da mesma. Beleza. A quantidade de canudos, chamou de C, de cada figura depende da quantidade de quadrados que.
Faz sentido. Por exemplo, a gente viu que para formar um quadrado, precisamos de 4 canudos, no caso canetas aqui que a gente utilizou, que formam a figura. A estrutura de formação está representada a seguir. Vou pausar aqui para lhe mostrar. Matheus, de fato é daquilo que tu explicou mesmo. Tem uns quadrados e eles vão tipo pertinho um do outro. Aí a pergunta desse Enem maravilhoso diz que expressão a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura. Ele quer saber que expressão é essa. Então a gente pode pensar o seguinte: vamos fazer a parte geral, a parte particular, depois a gente consegue enxergar os padrões. E para isso a gente vai utilizar os recursos da PA. Vamos lá. Quando eu tenho um quadrado, que eu vou chamar de 1Q, eu vou ter 4 canudinhos maravilhosos. É ou não é? Mateus, com 2 quadrados, você vai precisar de 4 mais 1, 2, 3 canudinhos. Então, serão 7 canudos. Então, daqui para cá, você percebeu que somou quanto? Rapaz, tu é fera, viu? Somou 3. Vamos ver se esse padrão continua. 3 quadradinhos, eu vou ter o seguinte: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mateus, matei já. Tá sempre somando de 3 em 3. Como é que a gente escreve isso padronizadamente? A quantidade de quadrados, que eu vou chamar de Q, é igual. A gente viu que os quadrados estão associados com esses carinhas aqui. Então a gente percebe, começamos com 4. No caso é porque eu estou fazendo o inverso. Eu vou até recomeçar aqui para você entender melhor. Que eu comecei com os quadrados e tudo mais, mas enfim, eu acredito que você entendeu. A quantidade de quadrado ela vai depender da quantidade de canudo. Então a gente pode dizer o seguinte: que a quantidade de canudo, vou fazer o raciocínio inverso para a gente chegar logo direto na resposta maravilhosa, é o seguinte: Mateus, 1 quadrado implica em 4. 2 quadrados implica em 7. Então a gente vai ter o seguinte. Sei o que foi que houve, deu um probleminha aqui na gravação, mas já voltou, deu certo. Então é o seguinte, meus queridos e minhas queridas. A gente sempre percebe que a gente começou com 4. A gente tinha 4 canudinhos. E sempre vai aumentando de 3 em 3. Mais 3. Só que tem um detalhe. A gente sabe que aumenta de 3 em 3 a cada posição. Só que, por exemplo, na segunda posição eu aumento só 3. Na terceira eu aumento 2 vezes. Então é aquela ideia do nosso n-1, que no caso aqui vai ser Q, que é a quantidade de quadradinhos, menos 1. A quantidade de quadradinhos, no nosso caso aqui, ele vai representar a posição. Por isso que fica maravilhoso o negócio. 4. Mas, Mateus, para com isso, porque não tem nenhuma alternativa aqui. Tá fazendo errado. Calma aí. Vamos terminar essa continha distributiva aqui, ó. 3 vezes Q, muito bem. Mais com menos dá menos 3. Ó, Mateus, agora ficou fácil. O C é o 3Q maravilhoso, já que o 3 multiplicou o Q. 4 menos 3. Tenho 4 reais e tô devendo 3, vou ganhar R$1. Concluímos então que a nossa fórmula é C, que é a quantidade de quadradinhos, igual 3Q. Lembrando que o Q, a nossa quantidade de quadradinhos, representa as nossas posições, e isso facilitou demais. Mais um, que no caso implica no item B. Bom demais, não? A questão dessa questão, a gente pode até ter um pouquinho de paciência, não tem problema quanto a isso. Ter calma, fazer ela com tranquilidade que dá certo, viu? Vamos continuar aqui nossos estudos. Sim, vai ficar um vídeo um pouco extenso, mas vai ser um aprofundamento muito bacana. Você está percebendo aqui que tem muitos raciocínios interessantes que envolvem, sobretudo, a parte da lógica. Aguenta teu coração e a gente vai aprofundando ainda mais esses saberes. Mateus, beleza. A gente acabou de ver essa ideia de soma de termo, a ideia do termo geral. A gente viu também essas noções de primeiro termo mais a razão e tudo mais.
E claro que a gente precisa de um fator importante, a soma desses termos. Muitas das vezes, algumas coisas que ocorrem, seja, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa no supermercado e acontece esse padrão, é muito mais ágil a gente perceber que, ao identificar esse padrão, a gente consiga uma forma de resolver o mais rápido possível. O Gauss. Matheus, e quem é esse Gauss aí? Eu ouvi falar, tu falou naquela oportunidade que tu teve na nossa aula e o professor Rogério também falou, mas quem é esse cara? Vou te mostrar um retrato falado aqui dele. Esse cara aí bonitão aí, com essa touca de parece duende, mas o cara é muito gênio, viu? Desde pequeno já demonstrava sua genialidade. Conta-se a história que quando ele tinha aproximadamente 8, 9, 10 anos, por aí, ele estava na sala dele lá, tranquilo, e aquela turma que ele estava inserido estava uma bagunça tremenda, todo mundo pulando nas cadeiras. Não, criança, né, faz essas coisas mesmo. O professor, irritado com a situação, propõe um desafio para a galera. Bom, vocês vão ficar quietinhos aí e vão fazer o seguinte problema. Vocês vão ter que somar todos os 100 primeiros termos. Os primeiros números naturais. 1, mais 2, mais 3, mais 4. O professor satisfeito com essa atividade porque é o seguinte. As crianças daquela época com certeza iam demorar muito. Até nós mesmos, se a gente somasse na mão. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 10. Assim, aí demorar pra caramba. Só que esse carinha aqui, ó, na idade de 9, 10 anos, ele foi montar a conta. Ele foi lá, escreveu. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Aí foi escrevendo. Só que, em vez dele escrever tudo, ele já pulou logo para os demais. 97, 98, 99, 100. Quando ele estava somando, ele percebeu algum padrão interessante aqui. Ele percebeu que se ele pegasse esse termo e somasse com esse último, o primeiro com o último, ó, Matheus, 1 mais 100 dá 101. E ele percebeu que se ele pegasse esse termo 2 e somasse com 99, também dá 101. O professor Rogério fez um slide bonitíssimo e explicou isso para vocês muito bem. Essa história de ver esses padrões maravilhosos. Pegou o 3, somou lá com 98 e percebeu que dá 101. Com isso, ele percebeu algo interessante. Ele viu que sempre que eu pego um pazinho, um na ponta e outro na outra, sempre vai dar o mesmo valor, nesse caso 101. De 100 valores, de 100 números, eu pego 2 pares, então eu vou ter 50 pares que dão um valor de soma 101. E essa multiplicação é muito tranquila. Se você me permite, farei ela até aqui no canto com essa técnica especial aqui. Como aqui é 0, deixa ele fora. Abaixa ele. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 5. Então, essa soma maravilhosa dá 5.050. Ah, Matheus, quer dizer que ele percebeu tudo isso naquela idade? Sim. Eu vou tampar aqui, mas já eu vou tirar aqui. Esse carinha, com essa pequena idade, respondeu rapidamente, não foi nem 3 minutos direito. Ele já apresentou para o professor. Professor, tá aqui minha resposta. O professor olhou, achou engraçado. Disse muito bem para ele e mandou ele sentar. Nem o professor e nem o Gauss, na época, não perceberam o impacto e a profundidade dessa resolução maravilhosa. E com isso, meus queridos, com esse pequeno enredo, a gente já conclui algo maravilhoso. Que a soma dos termos, que eu vou chamar de SN, de uma PA, é o primeiro termo, mais o último. A gente tinha 100 números, a gente pegou 100. E como é pares, eu dividi esse 100 por 2. No caso, geralmente as fórmulas dividem tudo por 2, mas é a mesma coisa, tá bom? Não tem problema quanto a isso. Você pode escrever assim ou assim também, ó. Não tem problema. Com isso, a gente já conclui essa coisa maravilhosa. Pega o termo, soma com o último e você percebe a quantidade de pazinhos. Então, você vai dividir por 2 e obtém essa resolução lindíssima. Ah, Matheus, bonito mesmo. Matheus, e aí? Vamos prosseguir com? Adivinha? Exercícios maravilhosos pra gente. Matheus, antes de tu resolver, explica uma coisa pra mim. Por que tu tá fazendo tanto exercício?
Você repara que, à medida que eu vou explicando algumas coisas, vou fazendo algumas reflexões, eu sempre deixo claro que uma das coisas mais importantes é a parte de treinar, exercitar. Os exercícios são um ponto muito interessante para você fazer com que teu cérebro entenda que aquilo é importante. Nosso cérebro ama repetição. Pense como ele ama. Tanto que, por exemplo, os padrões fáceis, aquilo que a gente repete, dormir tarde, ficar na Netflix um monte de tempo, mexer no Instagram direto, o cérebro ama isso porque é um padrão muito simples. Por isso que estudar muitas vezes é difícil, assistir um vídeo, por exemplo, nessa quantidade de tempo, talvez tenha sido um esforço grande, mas acredito que você está compreendendo e, sobretudo, imergindo nesse assunto. Vamos lá, sem pressa, com calma e tranquilidade. Qual é a soma dos 47 termos da PA abaixo? Você pode pensar o seguinte, vou somar, Matheus, na mão. Ou você pode usar a nossa fórmula, que foi deduzida a partir de um raciocínio. SN, ou seja, a soma dos N termos, é sempre o primeiro termo mais o último termo. Vou pegar o número de termos e vou dividir pelos pares que foram formados. Matheus, bacana demais. Então, na realidade, eu quero S47, que será dado por o primeiro termo, mais... Matheus, eu não sei esse enésimo termo. A gente encontra aqui, ó, rapidinho. A47. Lembra a fórmula do enésimo termo? Aquela fórmulazinha do AN. Primeiro termo, mais 47 menos 1. Ah, Matheus, lembrei. Matheus, está aumentando de 2 em 2. Coloca aí um 2 aí. Na hora, tá colocado. Ah, Matheus, coloca o 2 mais 47 menos 1 dá 46 e multiplica por 2. Ah, Matheus, faz a multiplicação primeiro. Exatamente. 2 mais 46 vezes 2 costuma dar 92. Confira aí para mim. Pronto, obrigado aí, exatamente. E 2 mais 92, 94. Lindíssimo. Ah, Matheus, então no lugar do AN é o 94? Isso. Multiplicado pelo N, que no caso é 47, dividido por 2. Ah, Matheus, bom demais. Porque, ó, 2 mais 94 dá 96 vezes 47, dividido por 2. E como você é perspicaz, percebeu que 96 e 2 eu consigo dividir numa boa. De cabeça, 40 aí. Isso, 48 vezes 47. E aqui não tem o que fugir, né? Tem que fazer a continha. Vamos fazer na mão, vamos exercitar um pouquinho a matemática. 48 vezes 47. 7 vezes 8, eu vou fazer aqui nos meus dedos. Dá 56. 6 e vai 5. 7 vezes 4, Matheus, 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 28, Matheus. 28 mais 5, 33. É ou não é? 28 mais 3, 33. 4 vezes 8, Matheus, é 32. 2 a 3. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, 19. Somando, 6, 5. Matheus, dá 12. 2 a 1, que dá 2. Então, ficou essa belezinha aqui, ó. 2.256. Matheus, isso aí é bonito demais, Matheus. Concordo. Vamos subindo aqui. Qualquer dúvida, volta o vídeo com calma que vai dar certo o negócio. Fica tranquilo que esse exercício aqui, ó, vai ser a saideira. Pra gente não ficar muito cheio de exercício também. Que a gente também tem outro assunto maravilhoso que a gente vai tratar no próximo vídeo. Então fica tranquilo. PA, tu já tá garantindo esses conhecimentos maravilhosos. E PG também tu vai garantir, viu? Fica tranquilo. Matheus, esse exemplo B. Se eu quero SN é o primeiro termo mais o último multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2, já que é os pazinhos. Matheus, eu não sei o enésimo termo, que no caso eu quero o termo 47, já que é o que ele pediu aqui, ó. Vou voltar aqui na questão. Ele quer a soma dos 47 primeiros termos. Então, ó, calcula aqui bonitão. Menos 3 é o primeiro, mais 47 menos 1 é a parte central lá, o n menos 1, vezes a razão.
Mateus, só de olhar já consigo perceber o negócio. De menos 3 para 0 eu aumentei 3. De 0 para 3 acabou. Que é 3. Igual. Menos 3 repete. Dá 46 multiplicado por 3. Igual. Menos 3 mais. Você repara que uma das coisas principais que a gente precisa, operações básicas, que isso sempre vai fazer parte da nossa vida. 3 vezes 6 dá 18. 8 vai 1. 3 vezes 4 dá 12, com mais 1. Rapaz, tu é fera demais. Conclusão. Mateus, eu tenho R$138, estou devendo 3. Eu pago minha dívida e fico R$135 lindissimamente. Vamos lá, vamos substituir. O S47, que é o que desejo e almejo. Primeiro termo, Mateus, primeiro termo menos 3. Mais último termo, 35. Vezes o N, que no caso é 47, dividido por 2. Mateus, menos 3 com mais 135 dá 132 direto de cabeça. Multiplica por 47 e divide por 2. Só um minuto aqui. Pronto, passou um caminhão aqui, aquela zoada maravilhosa, mas é a vida, faz parte. Mateus, percebi que 132 e 2 eu posso dividir, que vai dar 60 e... Muito bem, 66 vezes o 47. Vou só conferir porque para não dar BO. 2 vezes 6 dá 12 a 1. 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13. Exatamente. Aqui não tem o que fugir. Vou fazer aqui no cantinho. 66, 47. Vezes 7 vezes 6. Mateus, 6 vezes 6 é 36. Então, soma mais 6 dá 42. 2 a 4. 7 vezes 6 dá 42. Com mais 4, 46. 4 vezes 6 dá 24. A 2. 4 vezes 6 dá 24, com mais 2, 26. Olha que lindo. Somando 2. Mateus dá 10 a 1. 5, 11 a 1. Que dá 3. Dá esse número lindo aqui. Você acabou não vendo, mas agora deu certo. Então, conclusão. A soma disso tudo é 3.102. Nossa saideira. Mateus, discutimos um monte de coisa e eu acredito que deu para me pegar alguma coisa. Se você pegou alguma coisa, eu fico muito feliz com isso. Saideira para nós. Queremos os 47 primeiros termos. SN é o quê? Isso, primeiro mais o último. Multiplico por quem? Isso, por N. Divido por quanto? Por 4. Obrigado, não é por 4 não, é por 2. E olha, essa aqui tá muito fácil. O primeiro termo é 1. Mais o 47º termo, ou seja, o 47, no caso aqui, a gente vai estar fazendo o S47 direto. Ora, Mateus, primeiro termo é 1, segundo termo é 2, o 47º é o 47 simplesmente. Corretíssimo. Vezes 47, já que é a quantidade de termos, dividido por 2. Mateus, 1 mais 47 dá 48. Vezes 47 dividido por 2. Mateus, simplifica esse negócio. 48 dividido por 2 dá 20 e... Muito bem. 47. Mateus, a saideira, aquele cálculo maravilhoso. 47 vezes 24. Sobe aí, Mateus, para me ver. Pronto, na hora. 4 vezes 7 dá 28. 8 a 2. 4 vezes 4 dá 10. Perfeito. Mais 2, 18. 2 vezes 7, 14. A 1. 2 vezes 4 dá 8. Com mais 1, perfeito. 8, 12 a 1, 10, 11. Dá esse número bonitão aqui, ó. 1128. Meu querido, minha querida, com isso eu finalizo esse vídeo. Sim, ficou extenso, mas com muito material, não somente teórico, mas praticamos bastante, vimos até questões do Enem. Meu querido, segura, respira, bebe uma aguazinha para você encarar o próximo desafio, que vai ser o vídeo sobre PG e ao final aquela surpresinha maravilhosa. Vamos trabalhar esses conceitos de forma bem rápida, para também não confundir muito somente. Lá no GeoGebra a gente vai ver o porquê eu disse que a nossa fórmula do AN, ela forma uma função afim. Tudo bem?
Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Inclusive, vou deixar meu contato aqui para você. Ah, Matheus, se tiver dúvida, posso entrar em contato contigo? Deve. Sou estagiário para isso, viu, meu querido? Eis o meu número. Então, qualquer coisa, estou à disposição. Forte abraço e até breve.